Discopatas, tema política tá em tudo. Acho que pode ser o título depois. A questão que fez fazer esse vídeo, assim, eu tenho sebo lá em Guaianazes e tenho grupos de WhatsApp separados para minhas vendas. E aqui em plena nossa terra plana, uma coisa que sempre acontece é tipo assim, eu tenho um grupo de quadrinhos, um grupo de vinil e CDs e um grupo de filmes. E a qualquer manifestação sobre a realidade de agora, sempre ouço que, não, mas aqui não pode falar sobre política. Isso aqui está muito chato, eu vou sair do grupo, pode sair, por favor. Então, eu sempre pensei, se eu estou aqui até onde eu cheguei, de ter um sebo, de divulgar a cultura que eu consumi, de trazer cultura que eu não consumi para as outras e acabei aprendendo, foi por causa de alguém que me ensinou a ser contra alguma coisa ou de ver o mundo de alguma forma. Desde o primeiro quadrinho, a primeira música, e eu acho assim, talvez depois eu vou entrar melhor nesse tema, isso aqui é a apresentação do vídeo, a polarização deste momento tem muito a ver com isso, e que tenta te puxar para a preguiça de não se envolver, mas quem consome política, não é, Robson? Se você tá vendo esse vídeo e tem esse pensamento do tipo, não, eu tô aqui escutando minha música, eu não quero falar de política, eu tô aqui lendo meu quadrinho, eu não quero falar de política, eu tô aqui nesse grupo de fotografia, eu não quero falar de política. Cara, tudo é política. A política está presente em tudo. Se você sai para ir à padaria, aquela padaria que você vai, você tomou aquela decisão politicamente falando. Você foi ao supermercado, você tomou aquela decisão politicamente falando. Quando você escolhe um prato de comida para comer, uma decisão de escolher um prato de comida é política. Então, na cultura, isso está totalmente envolvido, está totalmente imerso, faz parte. Um artista não cria nada sem posicionamento político, não existe isso. Então, o disco que você ouve tem um posicionamento político lá. E talvez nem seja o seu. É porque você nunca prestou atenção nas letras, você nunca foi atrás de entender por que o cara escreveu aquela letra. Justamente por esse tipo de pensamento. Não, eu não quero me envolver com política, eu só quero ouvir a música. E de repente você está propagando uma mensagem que talvez você mesmo seja contra, ou é até a favor, mas está propagando sem saber. Eu lembrei duas coisas. Primeiro, para você ver, para pôr uma imagem de um filme, você conhece, eu lembro do nome dele em inglês, é Swing Kids, Garotos do Swing, não saiu com esse nome aqui, que mostra uns amigos que eles curtem um som no começo, antes do nazismo começar, que é o swing, que eles dançam pra caramba, e eles vão tentando continuar ouvindo os discos deles e tal, e o nazismo chegando, dominando, entrando, alistando eles, que, não tem como você ficar fora, a não ser que você esteja esperando o caos. Exatamente. Tem um caso clássico aqui, a gente sempre lembra quando a gente está vivendo em períodos extremos, né? Durante a ditadura militar, que por conta desse governo nazi-fascista que tem no Brasil hoje, a gente descobre que a ditadura militar nem era o extremo da coisa. A gente tem na ditadura a censura, né, que proibia obras que fizessem críticas ao regime, à ditadura. E então os artistas tinham que driblar isso. Então você tem a música do Luiz Airão, para sair um pouco dessa MPB do Caetano, Chico Buarque, essa MPB de classe média. Fala de um artista popular como Luiz Airão, que vai lá e escreve, né? Há 13 anos que eu te aguento e eu não aguento mais. E a censura liberou, achando que era uma música sobre uma mulher. Não, ele falava que ele não estava aguentando mais a ditadura. Estou falando de Luiz Airão, um sujeito que tocava para as massas, entendeu? Não dessa
esquerda classe média que tinha nos anos 70, do Chico Buarque. Parabéns, é importante, todo mundo se opôs à ditadura, mas tinha os artistas populares que também compunham essas obras, passavam a mensagem para o grande público, para o povão mesmo, povão, mas faltava compreensão da maioria e tudo mais, mas ficou registrado ali um posicionamento político do artista. Então, é uma tremenda bobagem você achar que quando você está falando de música, você não está falando de política. O que eram os punks? Qual era o posicionamento político dos punks? Né? Por que o Sid Vicious usava uma camiseta com a suástica e não é chamado de nazista? Por que isso acontecia? Né? Porque a Suzy da Suzy and the Benches usava uma faixa com símbolo nazista e nunca foi taxada de nazista? Você entendeu o contexto da época? Por que aqueles jovens usavam aquilo? Por que os caras tinham essa atitude confrontacional em a geração anterior? Por que eles queriam chocar daquela forma uma Inglaterra que estava caminhando pro conservadorismo, que vinha com a Margaret Thatcher depois desse período, mas já se sentiam os movimentos de conservadorismo na época, e aqueles caras estavam querendo ofender a geração mais velha com esses símbolos, porque a Inglaterra foi bombardeada pelos nazistas, então você usar um símbolo daquele era uma ofensa gigantesca aos seus pais, aos seus avós, né? Não estou justificando nem falando que está certo, tá? Vamos entender aqui, tem que ser condenado sempre. Mas se a gente não estuda, se a gente não lê, a gente não sabe nem do que a gente está falando. Então depois dessa informação, depois que você vê o Sid Vicious usando uma camiseta com a suástica, você vai continuar a favor ou você vai ficar contra? Ou você vai procurar entender o contexto da época? Essa coisa de contexto da época, uma coisa que está que eu queria falar assim. O contexto da época brasileira que tem esse bipolarismo de duas frentes, mas é um bipolarismo que ele faz esse não discurso. Quem está no poder agora teve um discurso de não política, só que essa não política ela fez com que você tivesse um inimigo, e essa não política que faz quem ganhar, você fica numa posição de se você for contra ela, você volta à política velha. E essa negação foi um grande truque do qual tem esse não pensamento, esse não quero falar, não quero participar. Isso daí, para me fazer uma ponte rápida, que ficou até comprida, que é a segunda vez que a gente grava, foi um truque que a direita, o centro e o pessoal que fazia um discurso acabou caindo. Acabou caindo pensando assim, poxa, o que eu quero dizer é assim, a gente está numa era extrema. A gente está numa era de extrema direita, de destruição das coisas. Extrema direita não é direita, não é esquerda, é algo que está fora. A gente, se tivesse uma extrema esquerda no poder, a gente teria que estar combatendo do mesmo jeito. E esse não conversar, não ver a política em todas as obras, é algo que está vindo nesse pacote para você ficar no seu canto. E precisava que todo mundo se levantasse, não se abster de que aquilo que você escolheu está errado. Você mesmo que escolheu, que votou, que pensou, que foi enganado. Que se continuar eu não quero falar, talvez até por constrangimento ideológico, você perpetua isso. Você chega num grupo e fala, não, eu quero falar de quadrinhos porque é muito chato esse papo. Dá por essa torcida. Exato. Então você você tá num grupo de quadrinhos, você não quer falar de política? Cara, a gente tem alguns exemplos aqui. Então vamos começar com esse clássico Deus Ama, o Homem Mata, escrito por Chris Claremont, anos 80, e é um quadrinho que educou a minha geração, a nossa geração aqui foi educada sobre racismo, sobre fanatismo religioso por conta dessa história dos X-Men. E o quadrinho abre com o assassinato de 2 crianças negras. Porque se você não sabe, X-Men
foi criado baseado na época do debate racial nos Estados Unidos, final dos anos 60. Então aqui o Chris Claremont aprofunda a discussão que o Stan Lee começou, ó. Tá? Só que ele usa os mutantes para discutir a questão racial. Usa os pastores de televisão, que na época faziam muito sucesso nos Estados Unidos e estavam começando a fazer sucesso aqui no Brasil, para discutir essa questão do fanatismo religioso. Ó. A gente tem aqui um pastor que era claramente um remix do Jimmy Swaggart, que a gente vê Bispo Macedo, Bispo Valdomiro, esses bispos aí, Malafaia, é tudo cópia do Jimmy Swaggart, é tudo pregação de TV. A gente tem aqui um pastor que era completamente empoderado pela política e que virou praticamente o dono dos Estados Unidos aqui, mandava em tudo. Ó. Bíblia Sagrada como guia de tudo. Né? Então leia Deus ama, o homem mata e veja se esse quadrinho não fala um pouco sobre o Brasil atual. Né? Eu vou fazer uma ponte, também umas coisas aqui para mostrar, mas um que a gente não tem aqui nesse momento, que se você abrir agora, nesse momento, qualquer lista de melhores quadrinhos de todos os tempos, qualquer uma, talvez muda de primeiro para o segundo lugar, mas não mais que isso. Maus, inclusive, acho que foi esse mês agora, teve uma discussão de um estado americano que proibiu Maus, porque, não sei se proibiu por causa das cenas, alguma coisa, e que a discussão é muito pesada. Gente, isso já é sintoma disso que a gente está falando, de você não ver a obra, a linguagem que tem, que é política. É política porque ela mostra história. História é política. Se você já está proibindo o quadrinho daquele de ser divulgado, de chegar na mão de uma criança, isso já é sintoma dessa discussão que está querendo sair mesmo e calar mais uma boca. Uma boca que fez a gente pensar. Então, falando de novo ainda seguindo, né, nos quadrinhos, aqui ó, tu vai falar que isso aqui não é sobre política. V de Vingança não é sobre política, né? Personagem inspirado em Guy Fawkes, sujeito que foi encontrado no porão do parlamento inglês com dezenas de explosivos, que ele queria explodir o parlamento e matar o rei Jaime I. É um símbolo de discussão política. Isso aqui não é política. Aí você está num grupo de quadrinhos e fala que não quer discutir política. Watchmen, uma obra, né, transcende o quadrinho. Você tem tanta discussão política aqui, cara. Aí você vai falar que eu estou inventando? Não dá nem para separar os principais. É uma obra sobre política, cara. É sobre a sociedade moderna. E aí você vai falar... Quem vigia os vigilantes? Quem vigia os vigilantes? A gente viu agora, né, a questão aí do Sérgio Moro, né? O grande vigilante, o grande paladino da justiça, o que aconteceu? Então, se você tivesse lido Watchmen, você não teria sido manipulado. Se você entendesse que quadrinhos é sobre política, ou se você leu Watchmen e está agora olhando assustado para esse vídeo, falando, meu Deus, eu fui manipulado, então você tem problema de interpretação de texto. Você não consegue nem entender o que um quadrinho... que é a forma mais lúdica de você aprender, você não conseguiu entender o que é sobre Watchmen. Queda de Matt Murdock. Enfim, a gente poderia passar aqui horas falando. Tem de novo um paladino da justiça lutando contra o crime organizado e tudo mais. Na Nova York do fim dos anos 70, começo dos anos 80. Enfim, cara, é você que... Se você entrar num grupo de quadrinhos, tiver a coragem de falar e não quer falar sobre política... Eu às vezes, eu tenho meus exageros. Eu sou meio confuso no orgânico do qual a política me pegou, me faz muito mal. Mas tem algumas coisas que eu tento me privar para não ficar mais mal. E tem coisas que eu não consigo sair porque me faz parte... porque estou até com a camisa da minha banca punk dos anos 90, 2000. Mas eu
perdi muitas pessoas nessa bipolarização. Mas eu tô lembrando uma agora, sem citar nomes, que eu falei para ela, talvez eu sou errado e o mundo a gente pode voltar, ter outros momentos e resgatar amigos que fazem parte da sua história. No momento não. Mas eu lembro do que eu falei para ele assim, poxa, a gente dividiu Star Wars, né, lutando contra o Império. A gente leu X-Men contra o racismo. A gente ouviu o rock desde Rage Against the Machine até Ramones. Então, a pessoa que ela foi enganada pela propaganda, que ela foi manipulada, que ela votou enganado nesse extremista que está aí, eu entendo, porque foi uma máquina de vários muito complexas. Agora, quem estava do meu lado, que consumiu a mesma escola que eu, que ouviu, que a gente cantou isso a vida toda, dividiu quadrinhos a vida toda, e na hora H voltou no Darth Vader, não dá pra mim, durante um bom tempo, ter um relacionamento. Não tem desculpa, né? Se você votou nesse governo nazi-fascista, se você optou pelo fascismo em 2018, alegando que não sabia, agora você sabe. Né? Embora já se sabia em 2018, mas você mesmo assim votou no nazifascismo, você optou. Não significa que você seja nazifascista, mas você votou no nazifascista, você optou pelo nazifascismo como governo, e ele disse explicitamente o que ele ia fazer durante a campanha. Ele disse que precisava destruir muita coisa, né? E ele está destruindo o país. Ele contribuiu diretamente para a morte de mais de 650 mil brasileiros até o momento, né? Então, se você, entre eles meu pai, um amigo nosso, o Eduardo, todos vítimas desse governo nazifascista. Então, agora você sabe, esse ano, se você continuar com esse papo de que não, esse grupo é de música, não quero falar de política, então para de ouvir Bob Dylan, bem que para de ouvir Bob Dylan é uma boa, mas para de ouvir Taxman dos Beatles, onde o George Harrison reclama claramente sobre a questão do imposto de renda na Inglaterra, das taxas que eram impostas. Tudo é sobre política, cara. Não ouve o punk dos anos 80, o pós-punk, não ouve, rock cara. Nacional, não ouça Heaven 17, cara. É uma banda extremamente política, cara. Não ouça. Você vai ouvir Let's All Make the Bomb, sabe? Uma música sobre fazer bomba atômica. Você vai ouvir We Don't Need Fastest Groove Thing, onde ele fala que a gente não precisa desse groove fascista, a gente não precisa desse som fascista. Os caras escreveram isso em 1983, falando, olha, o governo Reagan tá aí, eu vejo o fascismo se movimentando. Tá tudo na cultura pop, cara. É você que não presta atenção. Então, se você prestar atenção a partir de agora, você vai ficar mais inteligente, e esse ano você vai, esperamos que não faça a escolha errada de novo. Precisamos voltar à programação normal. Ela não era muito boa, mas temos que sair dos extremos, cara. Senão... não dá pra gente viver num país onde o Mário Frias é secretário de Cultura, pessoal. Não tem como. Regina Duarte, cara, que por mais que seja uma grande estrela, uma grande atriz na história da telenovela brasileira, inegável talento, tinha a menor condição de ser secretária de Cultura. A gente tem um cara que emula Goebbels, Roberto Alvim, na Secretaria de Cultura, falando em arte nacional. Cara, assim, tipo, é cultura, cara. Quantas bandas você tá deixando de consumir porque essa caterva não quer que você consuma, porque não financia a cultura brasileira? É uma verdadeira censura. Essa caquistocracia que tá aí, o orgulho da burrice, deixa de produzir exposições, obras de arte, porque eles acham que é tudo coisa de esquerdista. Cara, a política tá aí, tá te interferindo, e você tá aí reclamando que não quer falar de política. Não falar de política foi o que nos levou a esse governo nazifascista. Ok.